Hoje eu venho aqui para falar com você a respeito do seu maior inimigo. Aquele inimigo que tem te travado, que tem te bloqueado e te impedido de alcançar resultados tão desejados que você tem, que você deseja realizar, alcançar e conquistar na sua vida. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje e sem delongas nenhuma aqui, porque não temos tempo a perder, o seu tempo é precioso, o meu tempo também. Ok? Eu quero já pontuar aqui para você. Sabe quem é ou qual é o seu maior inimigo? É o medo que você tem de fracassar. O medo que você tem de falhar na sua vida, nos seus projetos, nos seus sonhos. E é isso que tem te bloqueado até aqui. E é sobre isso que nós queremos e iremos falar no vídeo de hoje. Ok? Então fica comigo, vamos junto, porque tenho certeza que você vai ser muito abençoado aqui nesse vídeo, nesse nosso bate-papo, ok? Se você está chegando por aqui agora, caiu aqui de paraquedas esse vídeo, caiu para você aí de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu sou o Paulinho e esse aqui é o De Dentro para Fora, o nosso canal de transformações, de ativação diária, onde nós procuramos trazer conteúdos que vão nos edificar, aonde nós falamos sobre vida de Deus, fé e propósito, que são realmente aquilo que importa e que vai de fato mudar as nossas vidas, ok? Então vamos juntos. Quando eu falo com você que o seu maior inimigo é o seu medo, é aquele medo que te bloqueia, que te trava, que te impede, sabe, de dar um step forward, de avançar, é porque na minha vida eu também passo por isso, eu também enfrento por isso, enfrento esses desafios, né? E quando eu falo de medo, eu falo de todos aqueles medos que normalmente eu e você temos, sabe? E que acabam nos travando, nos bloqueando, nos impedindo de avançar. Eu falo de medo do julgamento das pessoas, medo de falhar, né? E se eu falhar, o que é que os outros vão achar de mim? Medo de não ser suficientemente capaz para dar conta, sabe? Dos projetos, dos sonhos. Medo de até mesmo não conseguir, de ir lá me empenhar, dar tudo de mim e ainda assim não ser o suficiente para alcançar o resultado desejado. Quando isso acontece, sabe o que desencadeia nas nossas vidas? Desencadeia a falta de atitude, falta de ação, falta de proatividade. E eu e você, em não agindo dessa forma, consecutivamente nós não alcançamos resultados. Eu já compartilhei aqui com vocês a experiência de um rapaz que treina com a gente, né, lá na academia, no jiu-jitsu. E nós todos estamos começando, somos iniciantes ainda, né, faixa branca. Temos uma longa jornada pela frente, mas nós estamos lá day by day, step by step, trilhando o nosso caminho. E esse rapaz, ele é o mais preparado. De todos nós brancas ali, ele é o mais preparado, ele é o único que treina todos os dias, faz dieta, ele é esforçado em todos os seus treinos, nunca falta aula. De todos nós, ele é o mais capacitado, o mais habilitado ali. Porém, no final de semana passada agora nós disputamos um campeonato, nosso primeiro campeonato, e ele não foi, ele não se inscreveu. E aí um dia eu conversando com ele, mas mano, por que é que você não vai? Por que é que você não deu seu nome? Sabe o que ele me falou? Ele me falou bem assim: Paulinho, eu não vou, cara, eu não dei meu nome porque eu não me acho capaz, eu não acho que eu tô preparado. E aí eu fui contra-argumentando com ele. Pô, mas você é o que mais treina, você é o que mais isso e aquilo, tal. E ele virou pra mim e falou bem assim: é por isso mesmo que eu não vou. Porque se eu for e eu perder, tudo que eu faço aqui, tudo que eu fiz até aqui, não vai ter valido de nada. Aí eu vou me desmotivar. E aí eu argumentei ainda com ele algumas coisas, mas acabou que não foi suficiente para ele mudar a opinião dele. Resumindo, o campeonato foi agora, final de semana passado. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, eu estou gravando ele na terça-feira. E acabou que eu, particularmente, 3 semanas sem treinar, fui assim mesmo e fiquei com a medalha de prata, fiquei em segundo lugar. Mas tiveram pessoas, amigos meus da nossa academia que com 1 semana, 2 semanas, com 1 mês de treino, foi e ganhou medalha de ouro. Entende? Então, você vê que normalmente nós falhamos, na maioria das vezes, pessoal, nós falhamos não é por falta de competência ou falta de habilidade, é falta de coragem, falta de atitude. Paulinho, você quer dizer então que a habilidade, a técnica, o trabalho não é necessário? Não é isso que eu estou falando. É tanto que ontem
né, na primeira aula que nós tivemos depois do campeonato, eu tive a oportunidade de dar uma palavra e as minhas palavras lá foram as seguintes: eu perdi para mim mesmo. Eu perdi para mim mesmo quando eu não quis treinar, quando eu dei mais ouvido, né, ao cansaço, à preguiça, à indisciplina, entende? De não ir treinar. Eu perdi para isso, para mim mesmo. Porém eu ganhei, foi o que eu falei com eles, porém eu ganhei, pessoal, de mim mesmo também, quando eu decidi encarar as minhas inseguranças, quando eu decidi encarar, sabe, os meus questionamentos: será que vai dar certo? Será que eu sou bom? Como que vai ser lá? Entendeu? As incertezas, as inseguranças, as dúvidas quanto à minha própria capacidade, eu venci. Eu venci. Quanto a isso aí, eu trouxe a medalha de ouro. Porém, vocês vão ver que na maioria das vezes o medo é o que vai nos travar. O medo é o que vai nos impedir. Nós estamos em uma série aqui, esse é o quarto e último vídeo dessa série, né, se é que podemos dizer assim. Nós temos falado que nós estamos nos preparando para a próxima estação, pois Deus ele deseja nos levar para um próximo step, para uma próxima estação nas nossas vidas. E nesse último vídeo dessa série, é exatamente esse aqui: nós precisamos vencer os nossos medos. Se você do outro lado deseja acessar, adentrar, alcançar uma próxima estação de resultados na sua vida, indiscutivelmente, invariavelmente, você vai precisar vencer os seus medos. Medos de quê, Paulinho? Como eu já falei aqui, você sabe quais os medos que você tem. De repente você tem medo de ligar a câmera aqui e gravar vídeo. De repente esse é o seu sonho. Você tem uma mensagem dentro do seu coração e você tem vergonha de gravar a câmera, ligar a câmera aqui e gravar, sabe, essa mensagem e soltar para o mundo. Medo do julgamento das pessoas, medo dos seus parentes, familiares te chamarem de blogueirinho, blogueirinha. De repente você tem medo de vender, você tem um produto excelente que vai mudar a vida de milhares de pessoas, mas você está com medo do que as pessoas vão falar a seu respeito, medo do que as pessoas vão falar do produto. Isso aqui não presta, isso aqui não é bom e tal. Pode não prestar para 100 pessoas, mas se prestar para uma pessoa e mudar a vida dessa pessoa, já valeu a pena. O problema então é quando eu e você deixamos com que os nossos medos nos paralisem, nos bloqueiem. Quando eu falo de medo, e eu sempre, tá, pessoal, se você é novo aqui, se acostume com isso, eu sempre vou trazer a Bíblia aqui para nós, porque a Bíblia é o nosso manual de vida. E quando eu falo de medo, me vem, né, à memória aqui a situação, a experiência de Pedro, quando Pedro andou sobre as águas. Eu não tenho dúvidas que tinham ali 12 discípulos dentro daquele barco. Jesus vindo de direção a eles, Pedro fala: Senhor, mestre, se és tu mesmo, manda eu ter contigo. Vem, Pedro. Eu tenho certeza que 11 discípulos ali viraram, né, o mar revolto, ondas grandes e tal. Viraram: Pedro, você é doido, você não vai fazer isso. Você vai afogar, afundar e tal, aquela coisa toda. E Pedro simplesmente deu o passo para fora do barco e foi. Ele afundou no meio do caminho? Afundou no meio do caminho. Mas depois que ele afundou ali, né, Jesus trouxe ele para fora, trouxe ele para o barco. De repente, alguns discípulos ali devam ter apontado a ele: mas eu falei com você, se deu mal, se lascou, quebrou a cara, afundou, afogou, aquela coisa toda, sabe, julgando ele. Mas posso dizer uma coisa? Dos 12 discípulos ou de toda a história da humanidade, quem além de Pedro, tirando Jesus, andou sobre as águas? Ninguém mais, não é verdade? Então, Pedro hoje, ele pode ser lembrado pelo homem que afundou? Pode sim, certamente ele é lembrado. Mas ele também é lembrado pelo único homem, o único homem que andou sobre as águas. Homens que afundaram na água, inúmeros. Eu mesmo já me afoguei diversas vezes, entende? Mas eu não sou lembrado por isso. Mas Pedro foi e é lembrado porque ele é o único que andou sobre as águas. Como é que você quer ser lembrado? Como é que você quer ser lembrada? Quando a sua vida passar, quando a sua hora chegar aqui nessa terra, como é que você quer ser lembrado e lembrado? Como um homem ou uma mulher de coragem, de valores, de princípios, que foram atrás dos seus sonhos, batalharam atrás dos seus sonhos, ou como homem ou uma mulher que sonharam muito, mas não realizaram nada? Eu tenho uma frase, né, que eu encunhei ela, que diz que sonhar é muito bom, porém melhor do que sonhar
é realizar os seus sonhos. Eu não tenho dúvidas, eu tenho plena certeza aqui que você não quer ser uma pessoa que apenas sonha. Você não quer ser conhecido apenas como um sonhador, mas você quer ser conhecido como realizador, realizadora de sonhos. Se sim ou não, faz sentido para você? É verdade para você isso? Se sim, se isso é verdade na sua vida, escreve aqui embaixo: eu sou um realizador de sonhos, eu sou uma realizadora de sonhos. Porque quando você digita, quando você escreve, quando você expressa isso, quando você joga isso para fora, você está dando um comando para todo mundo, para todo o universo, para si mesmo, de que você está disposto, disponível, né, para não apenas sonhar. Como eu já disse, sonhar é muito bom. Mas melhor do que sonhar é realizar os seus sonhos. Quando você faz isso, quando você declara isso, você escreve, você está se comprometendo com isso. Você está enviando, sabe, uma voz de comando, você está dando voz ao universo de que você não apenas é um sonhador, mas que você é capaz de também realizar os seus sonhos. Entende? E aí, para a gente já caminhar para o nosso encerramento, não quero me delongar muito aqui. Como eu falei com vocês, eu ganhei a medalha de prata nesse nosso campeonato. Meu filho ganhou de ouro. Não era o que eu tinha ido buscar, mas de fato, né, eu não me preparei como deveria para isso. E a vida, ela é assim. A vida, ela recompensa, sabe, o preparo. Tem uma frase do Bernardinho que diz que a vontade de se preparar, ela precisa ser maior do que a vontade de vencer, porque a vitória será consequência de um excelente preparo. Entende? Então, eu encerro esse vídeo aqui, esse bate-papo nosso aqui, mas desejo a você que você não se trave, sabe, pelos seus sonhos, não se bloqueie pelos seus medos, né? Você não se deixe paralisar ou bloquear pelos seus medos. Os seus medos não podem ser maior do que os seus sonhos, porque se forem, você correrá um grande risco de passar toda a sua jornada nessa terra, chegar ao final da sua vida, sabe, e se deparar lá na frente com muitos desejos, muitos sonhos, porém poucas realizações. E o que nos dá sentido de viver, o que nos dá, sabe, a graça da vida, não é apenas sonhar, é realizar. Estou falando com você aqui hoje dos Estados Unidos, da América, onde há 7 anos eu moro aqui, eu e minha família, tenho filhos americanos, tenho business aqui na América, né, tenho negócios aqui. Isso que eu vivo hoje nada mais é do que a realização de um sonho de menino, um sonho de criança. Tive medo? Teve medo nesse meu caminho, nessa minha jornada, de vir abrir mão de tudo de negócio que eu tinha no Brasil, estrutura, família, tudo? Teve medo, Paulinho? Certamente, tive muitos medos, mas em momento algum deixei com que os medos me paralisassem, me bloqueassem e até mesmo me impedissem de viver o que eu vivo hoje. Assim como foi na minha vida, eu desejo que seja na sua vida, mas se você também deseja isso, você também vai ter que fazer o que eu fiz. Queimar as pontes, queimar os navios, sabe, seguir o seu caminho, enfrentando os seus gigantes, vencendo os seus medos e tomando posse daquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Tá bom? Então eu fico por aqui. Esse é o nosso bate-papo de hoje, né? Amanhã tem mais. Faço votos de paz e prosperidade sobre a sua casa, a sua vida, a sua família. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.